Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos dar continuação às outras aulas anteriores sobre a Guerra do Armagedon. Isso significa que é importante vocês acompanharem as outras aulas para que vocês possam entender como vai ser o andamento dessa guerra desde o princípio até o seu fim. Então, o título principal da nossa lição de hoje vai ser esse: Como Israel será protegida da guerra do Armagedon? Por que essa pergunta é importante? Porque da mesma forma que existe profecias a respeito da guerra do Armagedon, também existe profecias sobre a proteção de Israel nos últimos dias. Agora, como que essa proteção vai acontecer? É sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Mas para vocês entenderem um pouco sobre a complexidade desse assunto, de como vai ser tão profundo, como literalmente vai ser um milagre a proteção de Israel, eu quero fazer uma comparação com vocês, para que vocês entendam a grandiosidade do milagre que vai haver no futuro. Olha só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, nós temos um estado que é chamado Estado de Sergipe. Ele é o menor estado do Brasil. Ele só tem em tamanho 21.910 quilômetros quadrados, pouco menor que Israel. Então, é um país, Israel, é extremamente pequeno. Agora, como que um país tão pequeno assim vai poder vencer países extremamente poderosos em todo o globo? Como que isso vai ser possível? É só por um milagre. Agora, sobre esse milagre que eu quero compartilhar com vocês nessa lição. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender do andamento desse milagre que vai acontecer, vai ter uma ordem que vai acontecer desses milagres. Então, os milagres mais importantes e fundamentais eu quero compartilhar com vocês agora, que são esses. De acordo com Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e 4, ele lá nessa escritura, ela indica os salvadores de Israel como sendo conhecidos como as duas testemunhas, ou as duas oliveiras, ou os dois castiçais. Então, esses termos são termos simbólicos, mas apesar de eles serem simbólicos, eles significam uma coisa só. Só que para entendermos o significado dessa uma coisa só, nós vamos precisar de ajuda, que vai ser as revelações modernas. Então, lá em Doutrina e Convênios 77, versículo 15, nos indica que essas duas oliveiras, esses dois castiçais, ou essas duas testemunhas, eles são apenas dois profetas, duas testemunhas especiais do nosso Salvador Jesus Cristo nesses últimos dias, que serão levantados para a nação judaica para profetizar aos judeus depois que eles tiverem sido reunidos. Essa parte é muito interessante porque nos ensina que para essas testemunhas aparecerem, para fazer essas profecias ao povo de Israel, eles não vão acontecer assim de uma hora para outra. Eles estão seguindo uma ordem e são por meio de revelações divinas. Então, uma das orientações que está nos dando aqui neste momento é que para que eles possam ir até lá, Jerusalém, primeiro vai ter um processo que é a união dos judeus nessa terra. Depois que todos forem coligados lá novamente, aí sim o Senhor vai orientar esses dois profetas e eles vão lá para Jerusalém e fazer o que eles precisam fazer no meio de um monte de tribulação que vai haver, que é a guerra do Armagedon. Eles vão ir lá para estabelecer a ordem novamente. Só que não significa que vai ser uma ordem fácil de se fazer.
E o próprio livro de Apocalipse explica muito bem o que vai acontecer com eles. Mas aí já vai ser uma outra aula. Mas a parte importante que vocês precisam entender que são 2 profetas. Agora vamos ver qual é o poder que esses homens têm para estabelecer a ordem tanto entre os judeus quanto entre os gentios no meio de uma guerra mundial. Olha que coisa incrível. Vamos ver que poderes, alguns dos poderes que esses 2 profetas vão manifestar naquele dia. Esses poderes eles estão localizados lá em Apocalipse, capítulo 11, versículos 5 e 6. Lá ensina que esses profetas terão poder para proferir grandes julgamentos sobre a terra. Olha que coisa linda. Então, o poder que eles têm é tão grande que eles vão proferir julgamentos. Então, em um julgamento, ele vai, por meio desses julgamentos, é que vai estabelecer novamente a ordem no meio do caos. O outro poder sagrado que eles vão manifestar é esse. Eles terão poder como Elias, que invocou o fogo dos céus para consumir seus inimigos. E também selou os céus para não mais chover. Então são poderes que não é qualquer um que tem. Só pessoas autorizadas de nosso Salvador Jesus Cristo que possuem. Por isso que é fundamental nós procurarmos saber se esses homens santos estão na terra hoje em dia. Porque, lembrem bem de uma coisa, as Escrituras dizem que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, se Ele chamava profetas nos tempos antigos, como Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias e vários profetas, então, e Ele não muda, isso significa que hoje também temos que ter esses homens. Só que essa que é a parte linda. Esses homens, o mesmo poder que Elias tem, eles têm que ter também, porque a ordem de autoridade não muda. Eles vão manifestar os mesmos poderes na medida que é necessário ser manifestado. E quando chegar o momento certo, isso vai voltar a acontecer. Aí sim, toda língua confessará e saberá que Jesus é o Cristo. Agora, só um profeta que vai poder identificar quem são esses outros profetas que vão ir lá para Jerusalém. Então, olha só, prestem atenção no que o elder Bruce R. McConkie, ele nos ensinou sobre a existência dessas 2 oliveiras nesses últimos dias, ou essas 2 testemunhas, ou esses 2 castiçais. Esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele fez uma definição muito clara e específica de quem são eles e onde eles podem ser encontrados. Isso é muito importante, mas lembrem bem disso. Isso que eu vou passar para vocês agora, nada significa se vocês não perguntarem a Deus se essas informações que eu estou passando para vocês, se realmente são verdadeiras. Porque as Escrituras ensinam que pelo poder do Espírito Santo podemos saber a verdade de todas as coisas. Então a verdade de todas as coisas só pode ser obtida por meio do poder do Espírito Santo. É o meio que eu sei hoje, é por meio desse poder. E todos nós podemos saber também. Então perguntem a Deus, de acordo com Tiago, ele perguntou. Tiago, ele ensina que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Mas tem uma condição. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Então, olha só o que um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para identificar esses 2 testemunhas, olha só o que ele afirmou. Ele disse assim:
O elder Bruce R. McConkie ensinou: esses dois serão seguidores do humilde homem Joseph Smith, através do qual o Salvador e Senhor dos céus restaurou a plenitude do seu evangelho eterno nesta dispensação final da graça. Sem dúvida, eles serão membros do Conselho dos 12 ou da primeira presidência da Igreja. Olha que afirmação maravilhosa e fantástica. Hoje em dia, nós já podemos saber que essas duas testemunhas já estão bem vivas e bem preparadas para o cumprimento final de sua missão aqui na Terra. Então, que nós possamos orar, pedir a Deus orientação, para que por meio do poder do Espírito Santo ou pela luz de Cristo, o nosso testemunho possa se fortalecer e possamos entender a verdade de todas as coisas. Então essa é a aula que eu quero compartilhar com vocês, e compartilhe essas informações e ajudem para que outros conheçam essas informações sagradas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que outros entendam e saibam do poder e os milagres maravilhosos que acontecerão nesses últimos dias. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima aula.